2 minutos para a resposta. Bom, deputado Nelson Pellegrino, repito, o líder do Democratas na Câmara dos Deputados sou eu, não é o deputado Ronaldo Caiado. E o presidente do partido é o senador José Agripino Maia. Portanto, o senhor tenha cuidado com as afirmações que faz. Segundo, deputado Nelson Pellegrino, eu nunca indiquei nenhum secretário para o governo de João Henrique. O senhor indicou 4. Além de ter indicado 4 secretários para o governo de João Henrique, a sua candidata a vice foi secretária de Educação de João Henrique. Agora mesmo, o senhor tem lá o secretário-chefe da Casa Civil e o secretário de Transportes e Infraestrutura da Prefeitura que lhe apoiam. Deputado Nelson Pellegrino, do PP, partido que lhe apoia e faz parte da sua base. O turismo de Salvador e da Bahia está um caos, porque o seu governo, nos últimos 6 anos, simplesmente abandonou o turismo, abandonou o patrimônio histórico, não cuidou do Pelourinho. A Bahia perdeu o brilho, o encanto, porque o seu governo permitiu que isso acontecesse. Nos 2 últimos anos, deputado Nelson Pellegrino, inclusive, Salvador teve uma queda na quantidade de passageiros no aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães. Então, deputado Pellegrino, essa é a verdade. A Saltu tem apenas a tarefa de coordenar o carnaval. Não é dada a Saltu, no modelo atual, nenhum instrumento a mais que não esse. E o secretário, de então, o vereador Cláudio Tinoco, agora eleito, fez um trabalho muito bem feito, deputado Pellegrino. Coordenou 4 carnavais. Aliás, na primeira gestão de João Henrique, passaram por lá 6 coordenadores na Saltu. Agora, na segunda gestão, o doutor Cláudio fez os 4 carnavais, aplaudido. Se tem uma coisa em Salvador que dá certo é o carnaval, mesmo quando a polícia entrou em greve, porque o seu governo permitiu que isso acontecesse. Ainda assim, o carnaval aconteceu de forma competente e brilhante. Agora, quem sabe de João Henrique, de participação no governo de João Henrique, é o senhor. E de descaso no turismo, aí, deputado Pellegrino, é o PT, é o seu governo, é o governador Jacques Wagner. Candidato Nelson Pellegrino, o senhor tem 1 minuto para a réplica. 2 inverdades. Não indiquei 4 secretários no governo de João Henrique e também toda a estrutura do governo está lhe apoiando. Essa que é a grande verdade, a Bahia toda sabe. Aliás, o prefeito até hoje foi fazer um serviço ao senhor, mais uma vez, como tem feito na cidade. Segundo, o seu secretário foi incompetente no turismo. Incompetente. Deixou a cidade do jeito que ela está, os monumentos históricos, não fez nada pelo turismo. Enquanto o nosso governo levou Salvador e a Bahia a ser o 3º destino turístico do Estado. Triplicou os investimentos na área de turismo no Estado. Elevou 16 para 26 voos internacionais. E tem fomentado o turismo em nossa cidade. Agora, a situação da cidade é a situação que o seu prefeito deixou. Essa que é a verdade. Deixou a cidade esburacada, a cidade cheia de lixo, a cidade às escuras, com o elevador Lacerda, um dia quebra, outro dia funciona, deixou o mercado modelo na situação que ele se encontra, e a responsabilidade é sua e do seu prefeito para essa situação que o turismo está da cidade. Ok, candidato ACM Neto, 1 minuto para a tréplica. Eu queria repetir aqui, nunca indiquei nenhum secretário para a gestão de João Henrique, diferente do senhor e do seu partido, que indicaram 4 secretários, repito, 4 secretários indicados. Agora, deputado Nelson Pellegrino, aqui entre nós, quem entende de incompetência e fracasso é o senhor, que foi secretário da Justiça, chamou para si a tarefa de ser coordenador do Programa de Segurança Pública do Estado da Bahia, e a violência na Bahia só fez crescer. O crime organizado em Salvador só fez crescer. Eu acho que é preciso o senhor entender que a gente vive na vida real, não é na vida da propaganda. O senhor está dizendo que o turismo da Bahia melhorou? Pelo amor de Deus, respeite quem está nos assistindo agora, que sabe que não é verdade isso, que não mora na propaganda do governo e que não vai ficar puxando o saco do governador, porque a realidade é essa. O governo do PT na Bahia derrubou o turismo em nosso estado. E agora o senhor vem, porque é campanha, tentar dizer essas coisas. Pelo amor de Deus. Obrigada, candidato. Cuidado, deputado Nelson Pellegrino. Vamos agora inverter a ordem. O candidato ACM Neto tem 30 segundos para elaborar uma questão ao candidato Nelson Pellegrino. Deputado Nelson Pellegrino, se o senhor for prefeito de Salvador e tiver que enfrentar uma greve dos professores, como enfrentou o governador Jacques Wagner, o senhor vai fazer a mesma coisa que o governador fez? Cortou 4 meses de salário dos professores, impediu que os professores tomassem empréstimo e, além disso, cortou o plano de saúde. Ou seja, 3 medidas duríssimas com os professores. Se o senhor tiver que enfrentar uma greve, o senhor vai fazer a mesma coisa que fez o governador Jacques Wagner? Candidato Nelson Pellegrino, 2 minutos para responder. Primeiro eu quero dizer que fracassado é você, certo? Que foi derrotado em 2002, apoiando Fernando Henrique, que foi derrotado em 2006, apoiando Serra, e que por 2 vezes foi derrotado aqui na Bahia, no primeiro turno. Esse é o seu fracasso. Esse é o seu time fracassado.
e foi, inclusive, derrotado na eleição também em 2008, nem sequer chegando ao segundo turno. Terceiro, o senhor nunca administrou nada em sua vida. E agora a Justiça me deu o direito de resposta pelas suas afirmações inverídicas sobre a minha gestão na Secretaria de Justiça. Falta dizer, o senhor é o candidato de Denorex. Se apresenta como novo, mas na verdade é o antigo carlismo, da truculência, do mandonismo. Se diz que é a oposição de João Henrique, todo mundo sabe que o senhor é a continuidade do governo dele. E por último, diz que tem apoio do governo federal e não, a não ser o PMDB da Bahia, é o único que diz que o senhor apoia. E eu lhe desafio a colocar no horário eleitoral gratuito alguma declaração de algum ministro do PMDB ou do vice-presidente da República apoiando a sua candidatura. Então, se tem alguém fracassado daqui, é o senhor. A minha gestão na Secretaria de Justiça foi muito bem avaliada, uma gestão de sucesso. Em 11 meses eu fiz o que nenhum secretário fez em 4 anos. E isso é comprovado. Tanto é comprovado que a Justiça acabou de lhe condenar, dizendo que o senhor, na sua propaganda, entendeu, foi calunioso e difamatório. E me deu o direito de resposta para eu poder me defender, para dizer que em 6 meses eu fiz o maior e mais moderno presídio da Bahia, certo? Inclusive o senhor, que é o candidato Tenorex, querendo confundir a população, porque fica dizendo que nós estamos governando 6 anos. Por quê? Porque não pode criticar João Henrique, porque apoia ele. E fica querendo fazer confusão entre segurança pública e justiça. Eu fui secretário de Justiça e a minha gestão na Secretaria de Justiça foi muito bem avaliada, muito bem avaliada. Ao contrário do senhor, que nunca governou nada. Inclusive, seu avô, como disse até Mário Kest, nunca lhe escolheu para nada, não sei, talvez por falta de sua incompetência para poder fazer alguma coisa. Candidato ACM Neto, 1 minuto para a réplica. Bom, deputado Pelegrino, primeiro, calúnia e difamação vem fazendo sua campanha. Segundo, o senhor fala de truculência, mas o senhor está sendo de uma arrogância tão grande. Olha, o senhor é meu adversário, mas eu lhe respeito. Eu lhe respeito, somos colegas na Câmara dos Deputados. Eu não tenho razões aqui para ser arrogante como o senhor está sendo. Até porque o povo baiano, deputado Pelegrino, por 3 vezes me elegeu o deputado federal mais votado dessa terra. Inclusive 3 vezes tendo mais votos do que o senhor. Agora, eu acho que é importante o senhor ter cuidado para manter o nível no debate. E responda a minha pergunta, o senhor fará o quê se tiver que enfrentar uma greve? Vai fazer como fez o governador Jacques Wagner? Cortar 4 meses de salário, cortar plano de saúde e impedir que os professores tomem empréstimo? Esse é o tratamento que o senhor vai dar? Porque se o senhor não responder, eu vou supor que este é o tratamento que o senhor vai dar aos professores ou a qualquer categoria de servidor público que eventualmente venha fazer uma greve na Prefeitura de Salvador. Ok, candidato Nelson Pelegrino, 1 minuto. Não para a farei réplica. o que vocês fizeram a vida inteira. Reprimir greve e tratar a greve como coisa de polícia. Não foi à toa que vocês invadiram, inclusive, a Faculdade de Direito, enfrentaram várias greves, entendeu, no governo de vocês. Agora, pode ter certeza, você, servidor que está me ouvindo. Eu tenho um lado, eu sempre tive lado, nunca deixarei de ter. Sempre estive ao lado dos trabalhadores. Advogado sindicato há 25 anos. Ao contrário dele, que eu nunca vi nenhuma greve, nunca vi nenhuma reivindicação, nunca vi defender nenhum trabalhador na vida dele. Pelo contrário, a vida inteira dele, eles perseguiram os servidores públicos. O nosso governo, ao final de 8 anos, vai dar 56% de reajuste para os professores, contra 6% do governo dele, 100% para os policiais militares, contra 20% do que eles deram. Então, você, professor, você, servidor público, vamos implantar o plano de carga e salário da Prefeitura, isso é um compromisso que eu tenho. Vamos respeitar o plano do magistério também. Vai ter democracia, vai ter universidade, vai ter diálogo. É assim que eu vou governar Salvador. Ao contrário deles, que sempre trataram greve como se fosse motivo para ser tratado com repressão policial. Ok, candidato, antes de prosseguir, candidato Nelson Pelegrino, seu pedido de direito de resposta foi analisado e negado pelo Departamento Jurídico, já que o senhor interferiu no tempo do candidato ACM Neto. Vamos dar início agora a mais uma rodada de perguntas e respostas entre os 2 candidatos. Agora o candidato Nelson Pelegrino tem 30 segundos para elaborar uma questão ao candidato ACM Neto. Candidato ACM Neto, o senhor foi a Cajazeiras e assinou lá um compromisso que vai levar o metrô a Cajazeiras. Eu pergunto ao senhor se o senhor sabe quanto custa para chegar o metrô até Cajazeiras e aonde o senhor vai arrumar os recursos para isso. Deputado Nelson Pelegrino, primeiro eu queria lamentar o fato do senhor não ter respondido a pergunta que eu lhe fiz sobre como o senhor se comportaria diante de uma greve dos professores. Se o senhor cortaria 4 meses de salário dos professores, se o senhor cortaria o plano de saúde e se o senhor cortaria a possibilidade dos professores tomarem empréstimo. Realmente, eu lamento isso. Deputado Nelson Pelegrino, é simples responder a pergunta, até porque, lamentavelmente, vocês do PT, de alguma maneira, têm algum problema com Cajazeiras.
porque podiam ter priorizado o metrô para Cajazeiras e não priorizaram. Essa é a verdade. Podiam ter priorizado e não priorizaram. Hoje, a liderança do processo de ampliação do metrô está com o governo do Estado. O senhor sabe disso. O senhor sabe que a atual gestão do atual prefeito passou para o governo de vocês a responsabilidade por conduzir a ampliação do metrô. E aí, o que é que vocês definiram? Que a linha 1 ia parar em Pirajá, não chegava a Cajazeiras. E que a linha 2 vai até Lauro de Freitas. É claro que é difícil acreditar, porque quem cortou o metrô, que era de 12 e passou a 6 quilômetros, no ano de 2005, foi o PT. Foi o senhor, inclusive o senhor aparece lá na foto. Então é muito difícil acreditar que vocês vão levar o metrô de fato até Pirajá e depois a linha 2 até Lauro de Freitas. Agora, o que eu afirmo é que, se for eleito prefeito, vou defender que o projeto do metrô, junto ao governo federal, seja levado a Cajazeiras. Vamos fazer o levantamento do projeto e vou defender que isso aconteça. Agora, o senhor não, deputado Pelegrino. O senhor fala primeiro em construir a Avenida 29 de Março e só depois levar o metrô para Cajazeiras. O que eu tenho dito claramente é que a prioridade deveria ser para Cajazeiras, sem comprometer a linha 2. Mas essa não foi uma definição do governo do Estado que chamou para si a condução desse projeto. E aí, é claro, quem não fez, quem governa há 6 anos a Bahia e não colocou o metrô para funcionar, quem está há 10 anos do governo federal e não colocou o metrô para funcionar, não terá capacidade de conduzir essa obra, deputado Nelson Pelegrino. Aliás, por que o senhor aceitou que se cortasse o metrô em 6 quilômetros? Eu queria que o senhor respondesse isso, por favor. 1 minuto para a réplica, candidato Nelson Pelegrino. Quem cortou foi o seu prefeito, João Henrique. Foi ele. Vai perguntar para ele. Foi ele que cortou, o seu prefeito que você elegeu. Agora, quero dizer que você de Cajazeiras me viu lá com a presidente Dilma, que deu 2 recados muito claros. O parceiro dela em Salvador chama-se Nelson Pelegrino. E assumiu lá com o governador Jacques Wagner um compromisso com você de Cajazeiras. Nós vamos levar o metrô até Cajazeiras. Agora, ele está contra o metrô da Paralela. Você do bairro da Paz, você de Saramandaia, você de Itapuã, você do Trobogi, ele está contra você. Não se preocupe, nós vamos levar o metrô até Cajazeiras. Ele não sabe quanto custa, até porque na reunião da bancada que nós discutimos como levar o metrô a Cajazeiras, ele não foi. A emenda do PPA para fazer os estudos para o metrô de Cajazeiras é da minha autoria. Ele não tem nenhuma. Ele não sabe quanto custa, ele não sabe como é que é para levar. E eu quero dizer para você de Cajazeiras, pode ficar despreocupado. Nós vamos fazer a 29 de março e vamos levar o metrô até Cajazeiras. Ele não. Candidato ACM Neto, 1 minuto para a tréplica. A população de Cajazeiras tem que entender que o deputado Nelson Pelegrino, mais uma vez, não fala a verdade. O PT podia ter priorizado o metrô até Cajazeiras e não fez. Se eu fosse prefeito de Salvador, deputado Nelson Pelegrino, eu não teria jamais concordado em transferir a liderança da ampliação do metrô para o governo do Estado, sem que o governo se comprometesse em levar o metrô até Cajazeiras. Não há valor definido para esse projeto, porque o projeto não existe ainda. Como prefeito, eu vou fazer o projeto e definir o orçamento. É simples. O projeto não existe, deputado Pelegrino, e o senhor sabe disso. E o projeto não existe porque o governo do Estado não quis que o projeto existisse. Se o governo do Estado quisesse, já estava definido, inclusive identificado o valor. Então, a responsabilidade é do seu governo, do governo do PT. Agora, como prefeito, eu vou conduzir o projeto, definir o orçamento e lutar para que o metrô chegue a Cajazeiras, garantindo também o da Paralela. Mas o povo de Cajazeiras não tem por que ser penalizado como está sendo pelo seu partido. Ok, candidatos, agora vamos inverter a ordem nesta nova rodada de questões. O candidato ACM Neto tem 30 segundos para elaborar uma nova pergunta ao candidato Nelson Pelegrino. O candidato Nelson Pelegrino acabou de fazer referências aqui à presidente Dilma. Ela, de fato, esteve em Cajazeiras na semana passada e, hora nenhuma, disse que iria discriminar a cidade de Salvador. Como o governador Jacques Wagner também não disse isso. Aliás, em entrevista recente à Rádio Metrópole, disse diferente, que ele respeitaria a decisão do eleitor. Já a propaganda do deputado Pelegrino todo dia tenta disseminar o medo que Salvador vai ser perseguida. Quem está com a razão? A sua propaganda ou as declarações da presidente Dilma e do governador